Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, 29 de agosto de 2024, nosso devocional diário está em 2 aos Coríntios, capítulo de número 7. Hoje, Paulo está falando para nós que, já que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ele vai falar que nós temos grandes promessas para continuarmos vivendo da mesma maneira que vivíamos anteriormente. Ele vinha dizendo sobre a questão de qual comunhão tem um crente com o descrente para não nos colocarmos num jugo desigual. E ele complementa dizendo isso, que nós temos que aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Paulo ele vai comentar com aqueles irmãos sobre as lutas que ele passou na Macedônia. Versículo 5 diz que ele tinha conflitos externos e temores internos. A vida do apóstolo Paulo foi uma vida de luta e a vida dele é simplesmente um protótipo daquilo que é a vida de todos os cristãos. Muitos conflitos externos, muitas lutas, problemas, dificuldades, traições, calúnias, mas também temores internos. Temos sim temores internos que vêm nos atribular, vêm nos cansar, mas em tudo nós temos a esperança em Cristo, por isso nós lutamos pela santificação, pela santidade. E ele vai dizer algo interessante aqui no versículo de número 6, ele vai dizer que Deus, que consola os abatidos, consolou-los com a chegada de Tito. É interessante que Deus ele pode agir diretamente no coração e pode agir também através da vida de alguém. No caso aqui, Paulo, ele está aqui feliz dizendo que Tito ele chegou e estava consolando a eles. Ele vai falar várias coisas que Tito chegou e contou. Tito esteve em Corinto e trouxe aqui as notícias para Paulo, para que Paulo pudesse estar escrevendo essa carta. E é interessante que nós também entendamos isso, que nós podemos ser consoladores, ajudando alguém, ou podemos ser consolados quando Deus levanta pessoas, que nós não rejeitemos quando as pessoas vierem nos consolar, nos ajudar, nos exortar, nos aconselhar. Ele diz no versículo 7 que ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Paulo estava ali feliz da vida, porque os coríntios eles estavam sentindo falta de Paulo, muita saudade, tristeza, estavam preocupados com ele. Paulo estava preocupado porque ele tinha enviado aquela primeira carta que nós já lemos. E o tom daquela primeira carta era um tom de dureza, de repreensão, era um tom de colocar as coisas em ordem, mas aqueles irmãos perceberam que aquela carta foi uma carta de amor, porque quem ama corrige, é o que está acontecendo. E aquela carta ela produziu tristeza, entristeceu aqueles irmãos, mas não foi uma tristeza que os destruiu. Ele explica no versículo 9, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não um remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Olha que coisa espetacular Paulo está ensinando para nós aqui. Há uma tristeza produzida que produz arrependimento. Essa tristeza é a tristeza pelo pecado, é a tristeza quando estamos errando, quando estamos indo na direção contrária daquilo que Deus ele tem preparado para nós. E é Deus quem produz isso, porque essa tristeza vai produzir arrependimento, e esse arrependimento vai trazer a salvação, e não remorso, porque o remorso vai produzir morte. A tristeza segundo o mundo produz morte, diz o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui. Se nós pensarmos numa ilustração para isso, pensemos em Pedro e Judas, por exemplo. Os dois se arrependeram aparentemente, mas na verdade Pedro se arrependeu, ele não tirou a própria vida, ele teve um encontro com Cristo depois daquilo, e nesse encontro Deus o restaurou, ele esteve vivo. Aquela tristeza produziu um arrependimento que o trouxe à salvação. E Judas, ele sentiu remorso, ele sentiu ali algo, tinha vendido a Cristo, e logo depois, em vez dele esperar, dele correr para os braços de Cristo, ele simplesmente tirou a própria vida. Então, que nós busquemos esse arrependimento, a tristeza que Deus produz em nós. E ele explica ainda mais no versículo 10, vejam que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. E olha o que ele vai dizer, que o arrependimento, a tristeza segundo Deus produziu ali naquela igreja e pode produzir em nós. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver justiça feita. Paulo está dizendo que o arrependimento segundo Deus produz todas essas coisas naqueles que são alcançados pelo poder. E aí ele termina a carta ainda falando sobre Tito mais uma vez. Versículo 13, Tito estava alegre porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Paulo estava feliz porque Tito estava no meio daqueles irmãos ali em Corinto,
e tinha recebido ali deles refrigério. Todos estavam ali acolhendo a Tito, ajudando a Tito, e Tito chega com essas notícias para Paulo que o alegra ainda mais. E Tito também se apaixonou por aqueles irmãos. Olha o versículo 15: e a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Tito foi enviado ali de Paulo àquela igreja para ter notícias, e ele foi muito bem recebido. Isso também trazia alegria tanto a Tito quanto a Paulo. Entendamos que a obra de Deus, ela não é feita sozinha. Paulo tinha os seus companheiros de viagem, seus amigos. Tito agora traz consolo a ele, traz notícias a ele, e também Tito foi consolado e ajudado pelos irmãos ali em Corinto. Que entendamos isso, que busquemos ao Senhor de todo o nosso coração para ajudar o próximo, ajudar os irmãos, consolar os irmãos, dar boas notícias também, e tudo isso possa produzir, quando há uma repreensão, possa produzir uma tristeza, mas uma tristeza que leva ao arrependimento e consequentemente leva à salvação. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo esteja te conduzindo a uma santidade cada vez maior na ajuda de um pelos outros. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.